Estamos bem hoje. A paz, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Uma live muito especial. Essa semana muito especial para nós. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer porque você tem permitido que a gente esteja na sua intimidade, na sua casa. Isso é uma prova de confiança, é uma prova de compromisso. Então, gratidão pela sua vida, por permitir que a gente esteja com você na sua casa. Seja por meio do Instagram, seja por meio do Facebook, também do YouTube. Então você pode aí assistir junto com a sua família, junto com seus amigos. Eu quero pedir para que você curta a nossa publicação, para que você ajude a compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tá bom? Então curte aí no Facebook, no YouTube, também no Instagram e compartilhe o link dessa transmissão para que outras pessoas que você acredite que tenham interesse, que possam se envolver e apoiar a Igreja Perseguida conosco, também possam ter acesso a esse material. Essa é uma semana muito especial. É uma semana muito especial para a gente. Na última quarta-feira, no dia 15 de julho, a Portas Abertas Internacional completou 65 anos de existência. Desde 1955, apoiando a Igreja Perseguida. Eu não sei se você conhece a história da Portas Abertas e a história também que se entrelaça com a história do nosso fundador, o irmão André. Por isso hoje eu vou falar um pouco mais, alguns detalhes, algumas coisas inéditas que a gente nunca compartilhou ao vivo assim, sobre a história da Portas Abertas. E especialmente sobre a essência da Portas Abertas, que foi compilada nos valores que regem a organização desde o seu princípio e que regem o nosso funcionamento até hoje. Depois, naturalmente, falando da história da Portas Abertas, das nossas essências, valores centrais, eu vou compartilhar alguns testemunhos da Igreja Perseguida, de como esses valores centrais foram colocados em prática. Depois vou compartilhar um testemunho poderoso da Igreja Perseguida. E no final você vai ter a oportunidade de apoiar os nossos irmãos que enfrentam um duplo desafio. A perseguição por causa da fé em Jesus, que você já sabe, e também o impacto da Covid-19, tá bom? Eu queria começar mostrando um vídeo da Portas Abertas que fala um pouquinho da nossa história de maneira resumida para você que está assistindo a gente pela primeira vez. E você que já assistiu, curte, compartilha e assista conosco esse vídeo. Preste atenção. Desde 1955, há 65 anos, a Portas Abertas tem o privilégio de trabalhar para a glória de Deus em favor da Igreja Perseguida. E você, parceiro, sinta-se parte por causa das suas orações e doações a que os projetos de apoio à Igreja Perseguida acontecem. E você que ainda não é um parceiro, você tem a oportunidade nessa noite de se tornar um parceiro. E como é que funciona? Tem um QR Code aqui que você pode acessar para assinar a nossa revista. Nós temos uma revista mensal, uma revista que conta mais detalhes do trabalho da Portas Abertas. Se você preencher, faz a leitura desse QR Code. Cadê o QR Code? Está aqui? Aqui, desse lado. O QR Code está aqui. Você lê com o seu celular, você faz um cadastro, você vai receber uma revista gratuita na sua casa. E aí você pode conhecer mais sobre a Igreja Perseguida, como a Portas Abertas trabalha e como você pode fazer parte do apoio à Igreja Perseguida nos países mais hostis ao Evangelho no mundo. Muito obrigado você, parceiro e parceira, que tem apoiado com suas orações e doações para que a obra do Senhor em favor da Igreja Perseguida continue até hoje. Deus abençoe você. Contar um pouquinho da história da Portas Abertas. Tudo começou em 1955, no dia 15 de julho. Um jovem holandês de 27 anos, chamado Anne van der Bel, é o nome dele em holandês, muito conhecido e mais conhecido hoje como Irmão André. Ele ficou muito intrigado na época, porque milhões de jovens estariam indo para um evento por causa da ideologia comunista. Ia ver o Congresso Mundial da Juventude Comunista em Varsóvia, na Polônia. E ele falou, eu tenho que ir lá para ver o que está acontecendo. Então ele escreveu para a organização e falou que era um cristão e que ele iria para esse congresso e participaria e se comportaria como um cristão. Para sua surpresa, ele foi aceito. Chegando lá, ao viajar para o país, ele conseguiu encontrar com cristãos locais. Não sei se você já teve a oportunidade de ir a um país comunista, um país onde tem uma ditadura. Na época, havia uma ditadura, haviam governos ditatoriais no leste europeu, sob o regime comunista, então tudo era controlado pelo Estado. Então o irmão André foi para lá, ele era escoltado, ele fazia parte das rotas, mostravam os prédios, como era tudo organizado, tudo para mostrar a propaganda do regime. E ele conseguiu, nessa viagem,
ter contatos com cristãos locais. Desde o início, o irmão André já era um pouco subversivo em relação àquele negócio, àquele sistema. E ele conseguiu ter contatos com cristãos locais. Ali ele descobriu que os cristãos eram intimidados, não tinham liberdade para expressar sua fé, não tinham liberdade para ter a sua própria Bíblia. Diante de toda aquela situação difícil dos cristãos, o irmão André ficou mexido. E ele não sabia muito o que fazer e ele fez uma oração. A Portas Abertas ela é pautada desde o início na sua oração. O ministério de presença, o irmão André foi lá, esteve presente lá, ele viu com os olhos dele e ele clamou ao Senhor: Senhor, não sei o que fazer, mostra-me o caminho que eu seguirei. E Deus deu a resposta por meio da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala conosco por meio da palavra. Então, no texto de Apocalipse 3:2, diz o seguinte: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Esta é a resposta que o irmão André precisava. E a partir daí, ele começou o trabalho de apoio à igreja perseguida. E também, antes de sair agindo, conversando com aqueles cristãos, ele notou que os irmãos ali não tinham Bíblias. E ele perguntou para esses irmãos: vocês não têm o costume de trazer Bíblias para a igreja? E o irmão falou: querido, nós gostaríamos de trazer Bíblias, só que nós não temos Bíblias o suficiente. Então, e ele perguntou: como é que a gente pode ajudar você? Como é que eu posso ajudar você? Não se esqueça da gente e traga Bíblias. Então é muito importante. O trabalho da Portas Abertas é caracterizado não por uma atuação direta sem saber o que as pessoas precisam, mas a gente precisa saber o que elas realmente necessitavam. Eles necessitavam de Bíblias. Então aí o irmão André voltou para a Holanda. Resumindo a história, ele ganhou um Fusquinha azul. Deixa eu ver, não tem um Fusquinha azul aqui. Ele ganhou um Fusquinha azul e ele começou a contrabandear Bíblias para os países da Cortina de Ferro, levando Bíblias e espalhando Bíblias. Por isso ele ficou conhecido como contrabandista de Deus. O irmão André sempre disse, eu me lembro dos encontros com ele, inclusive na sua casa, ele nunca quis fundar uma organização, ele nunca imaginou abrir a Portas Abertas, né, começar um ministério. Ele simplesmente disse sim ao Senhor e foi obediente àquela oração. E a partir daí a Portas Abertas cresceu. Hoje a Portas Abertas atua em mais de 60 países no mundo e também bases de desenvolvimento, colocando as bases de desenvolvimento em mais de 80 países, fortalecendo o que resta que estava para morrer, fortalecendo a igreja perseguida, para que a igreja perseguida seja sal e luz e brilhe a luz de Cristo e alcance mais pessoas ali naqueles países. Tá bom? E hoje eu vou falar um pouco mais em detalhes do que é a essência da Portas Abertas. Qual que é a essência da Portas Abertas? Quais são as características e valores da organização que caracterizam esse movimento desde os seus primórdios, desde os seus primeiros dias? Para responder a essas perguntas foi que em 2011 um grupo de fundadores, o irmão André, Johan Compagna, Derek Stone e C.L. Yates, se reuniram para deixar o que a gente chama a essência da Portas Abertas, que mais tarde foram chamados dos valores centrais da Portas Abertas, que deveriam gerir e direcionar o comportamento da organização como todo, mas todas as ações ao longo dos anos, e que tem dirigido todos os nossos passos ao longo de todos esses anos. O primeiro deles é que nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos pessoas voltadas para pessoas. Um ministério de presença. E nada melhor do que o irmão André para falar um pouco desse valor central, que é o primeiro valor central da Portas Abertas. Nós somos pessoas voltadas para pessoas. Você vai assistir um pequeno vídeo que o irmão André está falando desse valor central. The very principle of the church is the unity of the body of Christ. And Jesus' teaching is the only one that matters. Jesus said, if one member suffer, all the members suffer with it. So if I have a toothache or my foot aches, my whole body is affected by it, and you probably see it on my face. I hope you see nothing now because I feel good, but tomorrow I may not feel good. And I know that there in prison, I have been in places where I stay with friends who live half a block away from a prison, and I can hear the cries when people are being tortured and what else does God have to do to get through to my heart until I feel their pain and can cry with them? And everything that will remind me is welcome.
Como o irmão André falou, só existe uma igreja. Nós somos membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo. Isso nos une aos nossos irmãos que são perseguidos ao redor do mundo. O texto base para falar sobre esse valor central é 1 Coríntios 12, 25 a 27, que diz o seguinte: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós entendemos que somos parte de um só corpo, uma só igreja. Um irmão do Oriente Médio, um cristão perseguido, mencionou uma vez: não existe duas igrejas, uma igreja de férias e uma igreja enfrentando perseguição. Existe só uma igreja, e essa é a igreja de Cristo. Então nós, cristãos brasileiros, país onde tem liberdade, estamos ligados com cristãos ao redor do mundo, como parte da mesma igreja, parte do mesmo corpo que enfrentam perseguição. E nós somos pessoas voltadas para pessoas. Isso caracteriza um ministério de presença. A presença do irmão André em contato com os nossos irmãos ali na Polônia, ela fez um impacto muito grande. Desde sempre nós trabalhamos com isso. Sendo um ministério de presença, é muito importante que você esteja presente na vida dos cristãos perseguidos também. Seja por meio das suas orações, seja por meio de cartões, seja por meio de viagens de campo que você pode participar. Naturalmente, nesse tempo da Covid-19, as viagens estão canceladas, mas você não sabe o impacto que a sua vida pode ter na vida de um cristão perseguido. Isso aconteceu também na primeira viagem do irmão André, quando ele foi à Polônia. Um cristão local, naquela época do Congresso da Juventude Comunista, um cristão local disse para ele antes dele ir embora: André, a sua presença vale mais do que 10 sermões. É uma prova viva de que Deus se importa conosco, de que não estamos sozinhos. Não se esqueça da gente. É maravilhoso pensarmos nessa dimensão da igreja, que não se resume às 4 paredes de um templo. Nós agora, nesse tempo de isolamento, estamos sentindo isso. Que não se resume também à sua igreja local, aquela igreja que você frequenta, aquela igreja que você vai aos domingos, aquela igreja a qual você assiste ao vídeo, seja lá por Zoom, uma transmissão do YouTube, do seu culto dominical. A sua denominação nem ao seu país. No corpo de Cristo nós somos unidos com uma igreja global. Assim você e eu somos um com o irmão que está no Mianmar, o irmão que está no Laos, a irmã que está na Coreia do Norte, na Nigéria e na Índia, e em todas as nações e povos da terra. Cada cristão precisa ter essa perspectiva. E conhecer a igreja perseguida nos ajuda nesse processo de ver a amplitude do corpo de Cristo. A gente tira a nossa visão apenas na igreja brasileira e agora a gente vê uma igreja e a gente pode se sentir de verdade parte de uma igreja que está espalhada por todo o mundo. Uma outra característica da Portas Abertas é que nós atendemos às solicitações da igreja perseguida. Quando o irmão André fez a sua primeira viagem, ele perguntou: como é que a gente pode ajudar você? E a resposta foi: traga-nos Bíblias e não esqueça da gente, volte novamente. E hoje a gente pode ver, então a gente começou com a entrega de Bíblias, você pode ver algumas fotos de entregas de Bíblias, distribuição de Bíblias continua sendo parte do trabalho da Portas Abertas, a Portas Abertas continua levando Bíblias a países onde a Bíblia é proibida. Às vezes, eu preciso falar e ser sincero com você, a gente leva a Bíblia em países onde é proibida a distribuição de Bíblias. Literatura para as crianças, nós entendemos que não somos nós que devemos decidir que ajuda a gente vai oferecer em cada situação para os cristãos perseguidos. São eles que enfrentam a realidade da perseguição em várias formas. E nós temos que ser sensíveis às necessidades reais desses nossos irmãos. Por isso nós perguntamos, nós não chegamos como fórmula mágica. Quando você for atender a solicitação de um irmão seu, pergunte o que ele precisa, antes de sair agindo com aquilo que você acha que deve fazer. E é isso que a gente faz como Portas Abertas no início. Por isso que também a nossa atuação mudou um pouco. Antes era distribuição de Bíblia e literatura e continua sendo. Grande parte do nosso trabalho continua sendo, com o objetivo de suprir tanto as necessidades emocionais, com o meio da Bíblia, como as necessidades espirituais, mas também a gente precisa suprir as necessidades emocionais e físicas. Aprendemos que a igreja perseguida precisa ser suprida de maneira global. Então, além da distribuição de Bíblia e literatura, nós oferecemos também treinamento bíblico para fortalecer nossos irmãos espiritualmente.
numa das etapas da Portas Abertas, a gente já tinha distribuído bastante Bíblia. Alguns líderes falaram, nós já temos Bíblias o suficiente. Em países como a China, por exemplo, as pessoas já têm acesso. Você vai ver aí, durante a nossa live de hoje, que a gente fez vários projetos de distribuição de Bíblias para a China. Hoje não é mais necessário. Então as pessoas, os líderes falaram, nós temos bastantes Bíblias, mas agora nós precisamos de treinamento, capacitação dos líderes para tocar uma igreja em meio à perseguição, para discipular as pessoas, para treinar as pessoas. Então a Portas Abertas investe bastante em treinamento de pastores e líderes, como ser um pastor no contexto de perseguição. Também apoio pós-trauma, nesse momento da Covid-19, ajuda emergencial, seja por meio de cestas básicas, seja por meio de EPI, álcool, luvas, máscaras, seja de apoio pós-trauma para viúvas no norte da Nigéria, em que os maridos foram mortos. Então, a Portas Abertas atende às necessidades da igreja perseguida, de acordo com a necessidade individual e local de cada região. Um outro fundamento muito importante, que deve pautar também a vida do cristão, todo cristão, a minha vida e a sua vida, é que a Bíblia dirige nossas vidas. A Bíblia é a verdade. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. É a Bíblia que deve dirigir e direcionar nossas ações e atitudes, e é assim que também acontece na Portas Abertas. Foi por meio da palavra de Deus, em Apocalipse 3:2, que irmão André começou o trabalho. Esteja atento, fortaleça o que resta que estava para morrer. A Bíblia deve pautar todas as nossas ações, todas as nossas direções, tudo aquilo que a gente faz. É por isso também que um dos nossos cuidados é encorajar os cristãos perseguidos a enfrentarem a perseguição de maneira bíblica. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas o que a Bíblia ensina sobre a perseguição. Não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem, perdoando, amando e orando pelos cristãos perseguidos. Nessa semana, você consegue ver isso aqui? Se estiver muito pequenininho na sua tela, isso aqui é um pendrive. A Bíblia, ela continua sendo distribuída de maneira impressa. E, de fato, ela começou em pergaminhos, não foi nesse formato. Tá? Muita gente gosta do formato impresso, tem gente que gosta do celular, aplicativos. Mas esse pendrive pode fazer a diferença na vida de muitos cristãos. Hoje eu recebi uma notícia do campo que me deixou muito feliz sobre a entrega de Bíblias. É de uma irmã na Malásia, a Reina. Ela é uma cristã nova convertida. E Malásia é um país de maioria muçulmana. E porque ela se converteu, ela é hostilizada e perseguida pelos cristãos ali. E por meio de um pendrive como esse, a Portas Abertas, através da sua equipe de campo, fez com que um pendrive desse chegasse a essa irmã Reina, que estava se sentindo sozinha, isolada, recém-convertida. Não tem raízes profundas na fé. Então chegou para ela uma Bíblia em áudio, num pendrive, na sua língua local, também uma Bíblia impressa, uma Bíblia digital em PDF, e ela recebeu os 4 evangelhos em vídeo, na sua língua local. E ela disse o seguinte para o colaborador da Portas Abertas, vocês trouxeram cor para a minha vida escura. É como a luz brilhante da noite numa noite escura. E depois, dias mais tarde, tá, ela recebeu uma ligação para saber como ela estava, e ela disse o seguinte, eu sou invisível para os meus vizinhos. Ainda assim, Deus me vê e me ajuda por meio de pessoas como vocês. Por meio do colaborador da Portas Abertas, que a encorajou, entregou uma Bíblia, ela foi fortalecida. E também pelo meio do seu apoio que a gente consegue fazer esses projetos. A Bíblia é muito importante. Nós somos também pessoas de oração. A oração é base de todo o trabalho da Portas Abertas. Foi por meio de uma oração que o trabalho começou. Senhor, mostra-me o caminho que eu seguirei. E Deus mostrou o caminho para o irmão André. Ele nunca quis fundar uma organização. Ele diz isso várias vezes. Na sua simplicidade, eu simplesmente fui obediente ao Senhor. Eu não sabia o que ia acontecer. E ele até disse, se ele soubesse que fosse ficar tão grande, tão complexo, talvez ele não tivesse dito sim. Mas ele foi obediente, orou e Deus mostrou o caminho por meio da sua palavra. E o irmão André, o nosso fundador, disse também uma coisa, que não há portas fechadas para a oração. A sua oração, querido e querida, pode chegar aonde você não pode chegar. E o irmão André também é um homem de oração. Me lembro de uma dessas visitas em sua casa, que ele mostrou o espaço de oração onde ele investe. Hoje ele tem 92 anos,
já está mais velhinho. A atuação do irmão André é mais como um conselheiro e como uma pessoa que apoia a igreja perseguida em oração. Ele dedica cerca de 2 horas todas as manhãs no seu cantinho de oração, orando e intercedendo pela igreja perseguida. Foi uma alegria muito grande vê-lo ali e ele mostrar aqui é onde eu intercedo. Tinha cartas, fotos, recortes de jornais. E ele falava o seguinte: se você vê uma notícia da Síria, do Paquistão, se lembrar do cristão perseguido, ore. Pode ser um tempo de oração, mas pode ser uma oração relâmpago também. Uma oração rápida ali. Não precisa ser totalmente estruturada, mas viu uma notícia de algum país, da Índia, da Coreia do Norte, ore e interceda pelos nossos irmãos. Você também pode participar da obra do Senhor por meio da sua oração. Tiago 5,16 diz o seguinte: muito pode em sua eficácia a oração do justo. Há poder na sua oração por causa da atuação de Cristo Jesus. Não porque você tenha poder, mas porque Deus atua e atende às nossas orações. O primeiro pedido do cristão perseguido é a oração. Não é recurso, não é máscara, não é alimento, não é Bíblia, mas é oração. E ele, em geral, é um pedido assim: por favor, orem por mim para que eu permaneça fiel e não negue a Cristo. Então, ore pelo cristão perseguido. Enquanto eu estou falando com você aqui, vier alguma coisa somente, esteja em espírito de oração. E um dos objetivos da Portas Abertas aqui no Brasil é mobilizar você, para que você esteja intercedendo pela igreja perseguida. A própria revista tem um calendário de 30 dias de oração. Está aqui, ó, todos os dias tem um pedido de oração, nosso site tem pedido de oração, nós temos grupos de oração de jovens, mulheres, homens espalhados pelo Brasil. No dia 13 de setembro acontecerá o Domingo da Igreja Perseguida, o Movimento Nacional de Oração pela Igreja Perseguida. Era para ter sido em junho, por causa da pandemia, transferimos para dia 13 de setembro. Você pode participar desse Movimento Nacional de Oração pela Igreja Perseguida. Sua igreja pode participar. Entra no nosso site, faz a inscrição da sua igreja com autorização do seu pastor para que você e sua igreja participem desse movimento de oração que é o Domingo da Igreja Perseguida. O tema é cristãos ex-muçulmanos. Esse ano a gente vai estar intercedendo por cristãos ex-muçulmanos. Queria trazer aqui um breve relato do poder da oração. Há vários relatos. O irmão André sempre fazia a oração do contrabandista. Você conhece? Talvez já conheça. Quando ele estava cruzando a fronteira com um fusquinha cheio de Bíblias, em que os guardas ficavam vigiando, revistando todos os carros ali por meio de 1 hora. Ele fez a oração do contrabandista: Senhor, quando Jesus esteve na terra, ele fez com que os cegos enxergassem. Agora, por favor, faça com que os que veem fiquem cegos, e precisa ser agora, senão eu posso ser preso e eles podem pegar as Bíblias. E Deus atendeu de muitas formas sobrenaturais a oração, ele conseguiu passar por várias Bíblias. Já tive a oportunidade de fazer uma viagem também com a Portas Abertas, o trabalho continuou, e teve um momento que foi muito emblemático também na nossa história, que foi a campanha de oração de 1983, em que a Portas Abertas começou uma campanha de 7 anos de oração pela União Soviética, a ex-União Soviética. Na época, o Muro de Berlim separava o leste europeu do oeste. Então, o leste dominado pelos países sob o regime comunista. Então, a Portas Abertas começou uma campanha de 7 anos de oração pela União Soviética, pela queda do regime. Mais ou menos 7 anos depois, em 1989, houve a queda do Muro de Berlim. Com certeza, essa campanha de oração participou desse momento de queda do regime. Claro, não vou dizer que somente a Portas Abertas orava. Havia irmãos na União Soviética, depois a gente ficou sabendo, que há décadas oravam, mas há poder na oração. Não subestime o poder da oração. Muito pode, em sua eficácia, a oração do justo. Uma outra coisa também que é característica da Portas Abertas é que nós somos pessoas de fé. A fé deve movimentar e mover a vida de todo cristão. Você sabia que no Novo Testamento, no Velho Testamento, Abacuque 2,4, o Novo Testamento repete pelo menos 3 versículos em que diz que o justo viverá pela fé. O primeiro deles é Romanos 1,17. Diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Também em Gálatas 3,11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E também em Hebreus 10,38, diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Em 2 Coríntios 5,7, que diz: porque vivemos por fé
e não pelo que vemos. Como os filhos de Deus, nós somos chamados, eu e você, somos chamados a viver pela fé. Em qualquer situação, nessa situação atual, seja na situação de bonança, de saúde, de doença, de emprego, desemprego, de vitória, de derrota, de vida, de morte, nós precisamos descansar em Deus e crer, por fé, que nada foge ao controle de nosso Deus. Por mais que a gente imagine que parece que a situação está fora do controle do Senhor, a fé nos faz saber que Deus nunca é pego de surpresa, que Deus tem a última palavra. Por isso nós precisamos nos lembrar diariamente que vivemos por fé e não pelo que vemos. Algo muito interessante acontece com o relacionamento com a igreja perseguida. Conforme nós buscamos encorajá-los, isso é um testemunho pessoal, nossa fé também é edificada ao conhecermos os testemunhos de perseverança e fé dos nossos irmãos, que enfrentam hostilidades, dificuldades que possivelmente eu e você nunca vamos enfrentar, mas continuam com uma fé que não se abala em meio a todas as circunstâncias. Eu queria compartilhar com você um vídeo de um projeto muito especial em que a Portas Abertas, como organização, teve a sua fé crescida e desafiada, que é o Projeto Pérola. Assista ao nosso vídeo aqui. Logo após a Portas Abertas assumir o Projeto Pérola, a missão mais ambiciosa e sem precedentes para entregar em uma única noite 1 milhão de Bíblias para a igreja na China. A realidade era que esse projeto era muito perigoso. Não era apenas arriscado, era muito perigoso. Para quem estava dentro do barco e para todos os envolvidos no porto. E a nossa questão era, temos o direito de colocar essas pessoas e as suas vidas e seu futuro em perigo? Mas o que nos motivou a adotar essa iniciativa e a marcar muitas reuniões e tomar decisões foi o fato de que esses pedidos vieram das próprias pessoas da China, aquelas que iriam colocar sua vida em risco. Nós decidimos seguir em frente em obediência a Deus. E era uma ação muito ousada e muito grande para acontecer numa única noite. Inclusive, a revista Times publicou que esse foi o projeto mais ousado já visto em missões, e eu estou muito feliz por ter feito parte disso. Nós conseguimos em nome de Jesus. A entrega das Bíblias, a experiência e as pessoas no porto que eram necessárias para pegar aquelas caixas de Bíblias. Um 1 milhão de Bíblias entregues em uma só noite na China, no Projeto Pérola. Esse projeto levou a Portas Abertas para um novo nível de confiança e fé no Senhor, daquilo que Ele pode fazer. Houve dúvidas, houve medo, houve incertezas, mas Deus foi fiel e provou que Ele é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Anos depois, a Portas Abertas entregou mais de 1 milhão de Novos Testamentos à Igreja Ortodoxa Russa. E hoje a Portas Abertas faz vários outros projetos que foram desafiados e inspirados no Projeto Pérola de 1 milhão de Bíblias numa só noite, numa praia na China. Um outro aspecto e característica da Portas Abertas é que nós somos dedicados a Cristo e sua grande comissão. A Portas Abertas existe para que a luz de Cristo continue a brilhar nos países mais hostis ao Evangelho. Como diz em Atos 20 e 24, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Quando você apoia a igreja perseguida por meio das suas orações e doação, o cristão perseguido é sal e luz nos seus países e ele testemunha de Cristo para que outras pessoas conheçam a Jesus. Para que ele seja canal, para que Cristo seja conhecido no seu país e para que outras pessoas se entreguem a Cristo. O cumprimento da grande comissão acontece por meio do testemunho do cristão perseguido. E ele só pode testemunhar se ele for encorajado por suas orações e pelo seu apoio. Esse é um trabalho que a Portas Abertas faz, esse é um trabalho que a Portas Abertas continua fazendo pró Jesus e pró igreja perseguida.
e também através do discipulado de cristãos, para que eles saibam, tenham raízes profundas e perseverem na fé. Não voltem, não se entreguem em meio às dificuldades. Então, nossa vida é dedicada a Cristo e sua grande comissão. Como tem sido o seu testemunho de Cristo aqui no Brasil, onde há liberdade? Você tem testemunhado da luz de Cristo? Eu tenho testemunhado. Não perca a oportunidade, aproveite, as pessoas estão sedentas por Jesus, testemunhe. E finalmente, talvez o mais importante de todas as nossas características, que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. O próprio irmão André, que é o fundador, e para nós ele é quase como se fosse um herói, uma inspiração. Deus começou todo o trabalho por meio de uma pessoa. Hoje mais de 1.200 pessoas espalhadas pelo mundo realizam trabalho na equipe da Portas Abertas. Milhões de bíblias e literaturas são entregues todos os anos e nunca você vai ver um troféu. Ele mesmo fala, eu não quero um troféu para mim. Toda a glória é do Senhor Jesus, toda a glória para Deus, toda a glória para o Senhor. Deus não compartilha a glória, Ele nos dá o privilégio, Ele nos concede o privilégio de participar da sua obra nesse mundo. E é assim que a Portas Abertas também trabalha. E diz assim o versículo de Filipenses 2, os versículos de Filipenses 2, de 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E também em Romanos 11, 33 e 36, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre, eternamente. Amém. Tem um vídeo muito especial de um dos nossos fundadores, sul-africano, pastor Derek Stone, que já é falecido, que ele compartilha um pouco desse valor central que fecha com chave de ouro as características essenciais da Portas Abertas. Assista esse vídeo também. Ele nos deixou essas palavras desafiadoras. Em linhas gerais, fomos criados para amar a Deus com todo o nosso coração, mente, alma e força. E assim nosso significado e nossa importância na vida não vem do sucesso do nosso ministério, mas sim da intimidade com o nosso Criador. Quando Ele aprova o que estamos fazendo, tudo está bem. Mas quando o seu favor não está sobre nós, só vemos problemas. Quando isso acontece, devemos nos lembrar de que o trabalho que estamos fazendo envolve um sacrifício. E estamos diretamente ligados a tudo isso não porque é uma coisa boa, mas pelo propósito de Deus. Tudo o que fazemos, tudo o que somos deve ser para que Cristo seja glorificado. A sua vida, a minha vida devem glorificar ao Senhor, assim como buscamos fazer aqui também na Portas Abertas. Hoje você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da essência da Portas Abertas. Os valores que regem o comportamento e as ações da organização ao longo dos 65 anos de existência e que continuarão direcionando as nossas ações. Eu gostaria de finalizar essa parte com uma entrevista recente com o irmão André, em que alguém lhe fez uma pergunta, e essa entrevista foi concedida quando a gente estava junto numa celebração da Portas Abertas. Equipe da Portas Abertas, você talvez possa ver uma foto dele, e recente está aí o irmão André. Isso foi a última celebração pública com ele, e uma pessoa fez uma pergunta para ele: André, qual a diferença entre agora e quando o mundo atual e quando começamos a Portas Abertas, como vocês começaram a Portas Abertas em 1955? Como sempre, ele foi muito enfático e disse diretamente: você não deveria fazer essa pergunta é errada. O que seria o mundo se não tivéssemos feito o que fizemos?
Essa é a pergunta correta. Como seria a igreja perseguida, como estaria a igreja perseguida se não tivéssemos ido aos lugares mais hostis ao Evangelho para apoiar essa igreja? Essa é a pergunta verdadeira. Deus nos dá o crescimento se mantivermos uma atitude de humildade e dependência, de submissão à sua palavra, à sua vontade. Então poderemos continuar avançando. Minha oração, meu querido, e desejo é que continuemos juntos, você e eu, agindo para a glória de Deus em favor da igreja perseguida. Mais uma vez eu quero te dar a oportunidade de você receber a revista da Portas Abertas na sua casa, por meio do QR Code, para que você continue participando da obra do Senhor, pró-Jesus e pró-igreja perseguida, até que Jesus volte. Eu gostaria de fazer uma oração com você para encerrar essa parte. Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos alcançou. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado pelo sangue de Jesus derramado na cruz para a expiação dos nossos pecados. Nós estamos unidos como igreja aqui no Brasil e igreja ao redor do mundo. Obrigado porque somos parte do corpo de Cristo, que o cabeça é Cristo, e nos unimos aos nossos irmãos que são perseguidos pela mesma fé que temos em Jesus. Que eles sejam fortalecidos nessa noite. Obrigado, Pai querido, pelos 65 anos da Portas Abertas, 65 anos de apoio à igreja perseguida, para que a luz de Cristo continue brilhando nesses países onde não há liberdade que nós temos aqui no Brasil, Pai. Que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado e conhecido por meio de todas as nossas ações. Abençoe a vida de cada irmão e irmã que estão assistindo, Senhor Jesus. Que cada um deles seja encorajado por esse testemunho de fé dos nossos irmãos perseguidos, pelo que o Senhor tem feito por meio das Portas Abertas. E também sejam sal e luz aqui no nosso país. Obrigado pela vida de cada parceiro e parceira que tem apoiado a Portas Abertas por meio das suas orações e contribuições para que os projetos de campo aconteçam, Pai. Que o Senhor os abençoe, retribua com generosidade, Pai, o envolvimento, a ação dos nossos irmãos aqui no Brasil, Pai. E fortaleça, Senhor Jesus, fortaleça a igreja perseguida ao redor do mundo. Dá-nos sabedoria para continuar servindo ao Senhor em favor da igreja perseguida, em nome de Jesus, para a sua glória somente, Pai. Amém. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar também mais um testemunho que vem de um país muito especial, um país onde eu tive a oportunidade de morar. E eu trouxe esse presente que eu recebi para você, talvez você já imagine de que país seja. Se você está pensando que é um país da Ásia, é um país da Ásia. Pela cor vermelha e ideograma, você deve ter acertado, é da China. Você sabia que na China existem cerca de 56 etnias? Olha aqui. Esse presente mostra as 56 etnias que existem na China. A maior parte dos chineses são da etnia Han. A etnia Han, por isso que o chinês em chinês é Hanyu, que é a língua da Han, cerca de 90% da população pertence à etnia Han. Mas há outras minorias. No norte da China, e agora eu vou falar um pouco da etnia Uigur e Hui, existem cerca de 20 milhões de muçulmanos. Existem duas etnias, que é Uigur e Hui, nessa região, e a maioria da população é muçulmana. Alguns dados de contatos de irmãos nossos ali dizem que podem chegar a ter cerca de 30 milhões de muçulmanos ali. No noroeste do país, a China considera as práticas muçulmanas como jejum, barbas compridas, lenços na cabeça, 5 orações diárias e várias formas de abstinência como extremismo. Então muitos muçulmanos também enfrentam dificuldades ali e pararam de praticar esses hábitos da cultura muçulmana. O número de cristãos que se convertem, cristãos ex-muçulmanos na China é muito pequeno. Mas a pressão sobre eles é muito grande, por eles não estarem mais conformados às tradições islâmicas das suas famílias. E a perseguição é implacável. Frequentemente eles sofrem isolamento e solidão. É o caso do irmão Abdul. Esse nome é um nome falso por questão de segurança, é um pseudônimo, tá? Ele é desprezado, rejeitado e vive solitário nessa região. Ele é da etnia Uigur. O irmão Abdul, ele é o único cristão na sua aldeia. E ele recebeu a Jesus há cerca de 10 anos, numa viagem a trabalho, ele conheceu um cristão e se converteu. Ele voltou e compartilhou com a sua vila. E a reação da vila muçulmana foi muito forte contra ele. E essa perseguição não parou desde então.
Ele enfrenta abusos verbais regularmente dos seus amigos. Muitos amigos o abandonaram, sua própria família e parentes o ignoram. E ele diz o seguinte, Abdu disse o seguinte: esse é o preço que você paga por seguir a Jesus no norte da China. Os moradores aqui são muçulmanos de nascimento. Eles não têm ideia do que o Alcorão diz, muito menos o que a Bíblia diz. Seus professores de Alcorão dizem que eles são escolhidos e que para serem bons muçulmanos devem temer a Deus, fazer as 5 orações, participar dos rituais, evitar comer carne de porco e ficar longe do álcool. É isso que fazem. Os muçulmanos chineses, eles veem a conversão ao cristianismo como um ataque às tradições locais. E por isso se sentem obrigados a revidar. Em uma ocasião, um grupo de jovens realizou um ataque surpresa contra o Abdu e espalhou o rebanho de ovelhas dele, correndo atrás delas e espalhando o rebanho pela colina. E esse não foi um caso isolado. Abdu, de certa forma, já está acostumado com essa hostilidade. Ele diz que os ataques são frequentes, mas não são tão frequentes como há anos atrás, quando ele se converteu. Mas algo aconteceu que foi um grande avanço para ele. Um dia ele disse, o Abdu diz o seguinte: eu já tinha chegado ao meu limite, já estava cansado, já senti-me tão desprezado que decidi jejuar por 3 dias e clamar a Deus. Repetidamente eu perguntei se ele realmente se importava comigo, implorei a Deus que se revelasse a mim. No 2º dia do meu jejum e oração, diz Abdu, assim que terminei de orar, eu senti uma rajada de vento que veio do nada e começou a girar ao meu redor. O vento estava quente e reconfortante. Era como se o Deus Pai estivesse me envolvendo com seu amor. Eu podia literalmente sentir a sua presença. Então, de repente, o vento se foi. Assim que o vento diminuiu, naquele dia fiquei tão cheio de alegria que não conseguia parar de rir e cantar. É difícil explicar, mas essa visita da presença de Deus foi o suficiente para me levar pelos 2 anos seguintes. Depois desse evento, um irmão da Portas Abertas, um colaborador da Portas Abertas no país, ficou sabendo da situação de Abdu e foi fazer uma visita para ele. Lembra, nós somos um ministério de presença. Nós estamos presentes localmente para encorajar o cristão perseguido. E antes que ele fosse embora, Abdu foi rápido acrescentar que aquela visita tinha dado muita força para ele, ainda que ele se sentisse sozinho, porque ser o único cristão na sua região. E ele diz o seguinte: o bom de morar aqui nas pastagens é que é mais fácil encontrar um lugar para adorar ao Senhor livremente. Então, por favor, continue me visitando para que possamos ter mais momentos de comunhão. Eu amo visitantes, você é sempre bem-vindo. E o colaborador da Portas Abertas acrescenta: esse testemunho do Abdu nos dá uma ideia da importância da comunhão do corpo de Cristo. Depois de anos, ele teve comunhão com outro cristão. Por algumas horas, imagine como foi reconfortante para ele nos receber ali. Esse colaborador não teria chegado até o Abdu se não fosse pelas suas orações e apoio. Para que continuemos encorajando cristãos perseguidos, é fundamental que você, querido parceiro, querida parceira, continue apoiando em orações e contribuição. Por isso eu desafio você a ajudar nossos irmãos que são perseguidos, especialmente nesse momento da Covid-19. Esse momento em que nossos irmãos enfrentam dupla perseguição e precisam do seu apoio. Eles precisam do seu encorajamento, não só pela perseguição por causa da fé em Jesus, mas também por causa da pandemia. Você já sabe que eles são negligenciados, muitas vezes não recebem o apoio do governo, não recebem os equipamentos de proteção. Então, tem aqui o QR Code, está desse lado. Você pode fazer a leitura do QR Code, você pode acessar o nosso site, fazer agora uma doação para o projeto de apoio aos nossos irmãos, projeto de ajuda emergencial, por meio da sua oração, por meio da sua doação especialmente. Ele vai receber uma cesta básica, vai receber equipamentos de proteção, máscaras, álcool gel, luvas, aquilo que ele precisar, dependendo do país. Quero agradecer o envolvimento dos parceiros aqui no Brasil. O apoio tem chegado aos nossos irmãos porque você tem sido generoso. Participe e apoie a Igreja Perseguida nesse momento de pandemia, tá bom? Uma outra novidade que a gente tem feito aqui, a gente compartilhou, é o projeto Faces da Perseguição, a série da Faces da Perseguição. Se você quer receber o vídeo de maneira antecipada, também você pode ler aqui no QR Code, com o seu celular na sua tela. Se você estiver no Face ou estiver no YouTube, você pode ler.
Se você não está, essa live vai ficar gravada. Leia e receba antecipadamente o testemunho poderoso de uma cristã da Coreia do Norte. Ela conseguiu escapar, a irmã Heiyu esteve aqui no Brasil, ela vai compartilhar o seu testemunho. Ela passou por vários campos de trabalho forçado e conseguiu fugir do seu país. Conseguiu perseverar na fé em meio ao país mais hostil ao evangelho, que é a Coreia do Norte. Faça a leitura, faça o seu cadastro e receba de maneira antecipada para assistir ao vídeo que vai estar no nosso canal do YouTube a partir de segunda-feira, para quem não fizer o cadastro. Para você que fizer o cadastro, você vai receber hoje no seu e-mail um link de acesso à série Faces da Perseguição. Antes de terminar a nossa live de hoje, muito conteúdo. Eu sei que é bastante corrido, mas é a história da Portas Abertas. 65 anos de celebração em menos de 1 hora. Corrido mesmo. Então compartilhei com vocês um pouco o que é a essência da Portas Abertas, como foi a fundação da Portas Abertas e como tudo começou por meio de uma oração e da palavra de Deus e por meio de um homem, irmão André. Então faz 65 anos que a Portas Abertas continua agindo e que tem a sua essência expressa por meio dos seus valores centrais. Nós somos parte do corpo de Cristo, pessoas voltadas para pessoas. Nossa tarefa é atender às solicitações da igreja perseguida, das várias formas. A Bíblia dirige nossas vidas, a Bíblia deve dirigir a vida de todo cristão. Nós somos pessoas de oração. Todas as nossas ações são baseadas, apoiadas e pautadas pela oração, para que Deus nos dê a direção. Nós somos pessoas de fé. Nossa fé foi despertada e acrescida por meio do projeto Pérola na China em 1981. 1 milhão de Bíblias distribuídas na China numa só noite. Nossa vida é dedicada a Cristo e sua grande comissão, por meio do fortalecimento do cristão perseguido, para que ele permaneça fiel e seja sal e luz no seu próprio país. E finalmente, talvez o mais importante, tudo o que fazemos, nosso objetivo maior é a glória de Deus. Pró-Jesus e pró-igreja perseguida. Você também conheceu o testemunho de Abdul, um cristão ex-muçulmano uigur no norte da China, e você também teve a oportunidade de participar da campanha emergencial de apoio aos nossos irmãos que enfrentam duplo desafio, a perseguição e também agora a pandemia Covid-19. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas orações, muito obrigado pelas suas doações e por permitir que nós estejamos mais uma vez, mais uma noite na sua casa. Que Deus abençoe sua vida, sua família, proteja ricamente. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Se Deus permitir, vejo você na próxima sexta-feira, na live da semana que vem, cujo tema será perseguição, além dos 50 países da lista mundial da perseguição. Fique com Deus, tenha um fim de semana abençoado e você vai poder assistir essa live no seu Instagram por 24 horas e também no nosso canal do YouTube e Facebook. Curte aí, dá um joinha, segue as nossas mídias sociais e compartilha com um irmão que talvez não conheça o trabalho em favor da igreja perseguida. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima noite e um abençoado fim de semana.